E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? É possível dar uma reforçada na produção nessa fase de inverno utilizando um inversor híbrido e um controlador MPPT juntos no mesmo sistema? Imagine a seguinte situação: você tem aí um inversor híbrido com 4 a 8 placas em série, já seu sistema funcionando, porém vem aí o inverno, a sua produção cai drasticamente. Principalmente o pessoal aí dos estados do sul, sudeste, diferente um pouco daqui do Nordeste, que o inverno não é tão rígido e as condições de insolação não caem tanto quanto cai no Sul e no Sudeste. E você já está com a string, as plaquinhas colocadas nesse inversor híbrido, mas tem aquelas antigas placas ali de 150, 4, 5, 6 placas, ou aquelas de 300, 200 watts, que você não pode estar misturando aí com suas placas nas suas strings ou na sua string no seu inversor híbrido. E você quer aproveitar no sistema para melhorar essa produção durante o inverno, porque sua bateria não está se recuperando durante o dia daquela descarga profunda durante esse tempo. E aí, posso colocar um controlador de carga MPPT, colocar essas placas de 150, 200 e 300 atuando no mesmo sistema? Vamos aprender como fazer isso de forma correta agora aqui no canal. Vejam, pessoal, nesse momento aqui nós temos esse sistema com inversor híbrido, duas strings, duas cordas de placas, um no MPPT1, na porta MPPT1 e na porta MPPT2, ou seja, PV1 e PV2. Cada string já está com suas placas em série, por exemplo, uma string com 4 placas em série de 550, a outra string com 4 placas de 600 em série. Porém, eu tenho ali 8 placas de 150 watts pico também, mas eu não posso misturar com essas duas strings nesse inversor híbrido de 6 kW. O inverno está aí, deu uma queda na produção, estou com dificuldade em carregar meu banco de baterias, que nesse momento está aqui uma de 16 kWh da Kingo, que está em falta, nem adianta perguntar, em breve quando voltar eu coloco no grupo, em paralelo com outra de 100 Ah de 48 volts. Essa está disponível, já coloquei até umas opções aí no grupo hoje, não deixe de entrar no grupo de desconto do canal, do Telegram e do WhatsApp. No mesmo barramento, ou seja, 21 kWh. Porém, eu preciso dar um reforço de produção e não posso associar essas plaquinhas. Mas eu já estou aqui com um MPPT de 60 amperes. A saída dele está aqui no barramento. Ó. É um cabo de 10 milímetros. Tá ligado aqui, ó, um no barramento negativo, outro no positivo, que tá ligado no inversor híbrido e nas duas baterias. E a bateria master, que é essa aqui, da Kingo, tá se comunicando via cabo de dados com o inversor. Como é que eu faço? Primeira coisa, o meu MPPT, ele aceita aqui esse MPP3X Controller, que tem a versão 40 amperes hoje com estoque no Brasil, posso deixar aí na descrição do vídeo, ele aceita 230 volts, primeiro passo. Então, mesmo colocando as 8 placas em série de 150, eu vou ter 160 volts. Eu vou poder utilizar neste controlador. Tem controlador que a tensão, por exemplo, esse aqui, da Joyfox de 40, 60 amperes, a tensão de entrada PV dele é 100 volts. Então eu estaria no máximo 4 placas em série, que daria uns 88 volts. 5 já é perigosa, porque pode passar de 100 volts e queimar a entrada dela. Mas 4 placas em série eu ainda consigo. Mas nesse aqui eu consigo utilizar as 8. E esse aqui é feito para um banco de 24 volts. Eu não poderia ligar nesse banco de 48 volts. No banco de 48 volts, esse aqui, esse X-Control, ele aceita banco de 48, 60, 72, 84 e 96 volts. Então o banco de bateria também é compatível com o sistema híbrido aqui. Outro exemplo de um controlador que aceita banco de 48 volts é esse aqui, ó, esse Make Sky Blue, 60 amperes, 100 amperes, ele aceita banco de 48 volts. Então, esses dois eu poderia utilizar para fazer esse reforço. Ó, tinha que observar aqui a tensão desse daqui. Esse aqui, deixa eu olhar. Make Sky Blue, a tensão dele, se eu não me engano, em 48 volts, 160 volts. Estaria no limite para colocar essas 8 placas em série. Então esse e esse aqui eu poderia fazer. Pronto. Compatibilidade do banco de bateria, da tensão do banco de bateria. Os dois 48 volts compatível com esse sistema 48 volts. Agora, a corrente
de produção. Vamos dizer aqui, eu tenho uma bateria de 314 amperes, mais uma de 100, ou seja, um banco de 400 amperes hora em 48 volts. Meu inversor, se eu não me engano, esse aqui manda até 100, 120 amperes ao banco de baterias. Então estou com folga, estou com 400, eu poderia colocar até 200 amperes de recarga nesse banco. Como eu só estou aí podendo mandar no máximo 100 através do híbrido, eu tenho folga. Então, meu controlador aqui é de 60. Eu poderia também mandar o máximo desse controlador. Só que essa quantidade de placas que eu tenho não dá para mandar aí mais do que 30 amperes. Então, ainda está com mais folga ainda. Eu poderia colocar mais placas. Mas, observou a tensão do banco. 48 volts, compatível com o MPPT. Corrente máxima das baterias. Estou com 400 amperes. Posso carregar até 200 amperes por hora. Só estou com capacidade aqui para mandar 100, 120, ainda tem mais 80. Meu controlador é de 60 e minhas placas, pelo cálculo dela, mandaria no máximo aí quase 30 amperes. Então, compatível, corrente de recarga, tensão do banco e qual a configuração que eu colocaria aqui. No híbrido, você tem a tensão mínima do banco, que trabalha, esse híbrido trabalha entre 40 a 60 volts. A gente mantém ali aquela configuraçãozinha padrão, para quando chegar em 20% do banco, a tensão quase nominal de uma bateria dessa, ele já fazer o bypass para a concessionária. No MPPT, você pode definir essa tensão. Como é uma tensão de reforço, você vai colocar próximo à tensão aí de equalização do banco de baterias. Você colocaria ali, se a sua bateria de 48 volts, 16S, que funciona com 51,8 nominal, e a gente coloca ali uma tensão 57,4 volts, a gente colocaria um MPPT para trabalhar próximo a essa tensão máxima, para que a gente puxe o máximo de corrente desse conjunto auxiliar durante o dia. E com isso, a produção do híbrido que estava sendo enviada ao banco de baterias não vai atrapalhar a leitura do MPPT, que vai estar sempre forçando aí sua máquina a trabalhar para elevar essa tensão do banco ao máximo, e vai funcionar corretamente. Pelo menos esse é nosso teste aqui do canal, que nessa época do ano está funcionando dessa forma, com algumas placas de baixa potência ligadas nesse MPPT, reforçando a produção do inversor híbrido para carregar esse banco de baterias. Então, você resolve vários problemas. Você tem placas mais baixas, incompatíveis com sua string do híbrido, você vai usar elas em série, separadamente, ligada num MPPT externo, que vai enviar corrente ao barramento do sistema. E aí, respondo às dúvidas de vários amigos que, inclusive, essa semana estavam querendo fazer isso por causa da baixa produção no período de inverno e não sabia como utilizar. E também estavam com várias placas mais antigas, de potências diferentes, que também não poderiam utilizar na string aí principal do seu inversor híbrido. Dessa forma, você pode utilizar seu off-grid com mais eficiência com o material que você estava aí parado no seu sistema. Observe os MPPTs utilizados. Banco de 48 volts, MPPTs que suportam bancos de 48 volts. Não vá pegar um MPPT de 24 volts e ligar num banco de bateria de 48 volts, não, que você vai ver o bichinho fazer puf. Gostou do vídeo? Taca o like, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, oi. Para que o sininho? Para quando a gente lançar o vídeo, você receber a notificação, já vim assistir, pedir o salve com a galera. Vamos fazer o salve super acumulado para o próximo vídeo. Já tem os nomes aí dos vídeos passados, a gente vai fazer uma super lista e trazer o salve dos cabos bons. O Arvidose me pegou, parece que não gravando aqui, mas é parando, respirando e voltando. Prejudicou até os trabalhos, mas não tem nada não. A gente tá voltando aí, se Deus quiser. E esse mês tem o sorteio da AC70P, que foi aquela estação que o vencedor passou 30 dias e nem entrou em contato com o canal para receber sua estação, e aí perdeu, e o sorteio foi reaberto e vai ser agora no mês de julho. E no mês de agosto a outra estação, a C50B. Então a C70P, estação aí grande, top, de quase 5 mil conto, agora nesse mês, até dia 20, dê uma conferida nas postagens. A C50B, liga, vai ser em agosto, também dê uma verificada. Esteja inscrito no canal, se torne membro, é um picolé por mês, R$ 7,99, uma vez no mês.
Você ajuda o canal a trazer aí o conteúdo gratuito, aulas gratuitas do canal. Para retribuir essa ajuda, faz o sorteio dos materiais que a gente tem no canal, as estações, quando acabar as estações, vamos sortear híbridos, depois bateria, o que puder aqui para ajudar os amigos membros do canal. E não deixe de entrar no grupo de desconto do canal, do Telegram, do WhatsApp, e tô deixando também aí um contatozinho, pessoal que sempre quis, Tarcísio, eu assisto às aulas, mas não tenho tempo de calcular isso, aquilo, quero que você calcule para mim, faça uma assessoria, paga aí para montar meu sistema, tá aí o contato, mande, que a gente observa a sua demanda e passa aí o valor para fazer seu sistema, calcular tudo direitinho, tudo mastigadinho com a assessoria de Tarcísio Simone. Valeu, até o próximo, fui!